Boa noite, gente. Aqui é o Cristiano Silveira, falando do Rio de Janeiro. Estamos aqui para o nosso 6º bate-papo da fibrose cística, hoje com um tema completamente diferente dos outros 5 encontros, né? Nos outros 5 encontros a gente falou muito sobre as novas medicações para fibrose cística, a gente ainda tem muita coisa ainda para falar sobre isso, né? A gente está no meio das consultas públicas aí sobre os novos medicamentos, mas hoje a gente fez uma pequena pausa para tratar de um tema que a gente não tinha tratado aqui ainda no bate-papo sobre fibrose cística, que é o transplante pulmonar. E para fazer essa live aqui, a gente está com dois convidados muito especiais. A gente está muito contente com esses convidados. A gente está com a Denise Dias, que é a nossa paciente aqui do Rio, transplantada há mais tempo, e hoje a gente está com uma data muito especial, vou falar depois. E o Dr. Marcos Samano, cirurgião torácico lá do INCOR. Então a gente acha que vai ter uma live bastante bacana, muito trazendo assim a experiência de uma pós-transplantada, né? Contando aí 11 anos de experiência já após essa cirurgia, e tirar dúvidas também para quem tem curiosidade sobre o que é o transplante, para quem está indicado, como ele é feito, né? Já quero começar rapidamente aqui pedindo que meus convidados se apresentem, começando pela Denise Dias. Denise. Boa noite, pessoal. Eu sou a Denise, tenho fibrose cística e fui transplantada na Santa Casa de Porto Alegre na data de hoje, né? Há 11 anos atrás, 19 de agosto de 2009. É isso. E o Dr. Marcos Samano, por favor, se apresente, porque o seu currículo realmente, se eu tivesse que fazer uma leitura completa aqui, mas eu queria pelo menos dizer que o senhor é cirurgião torácico aí no INCOR, né, e tem uma ampla bibliografia. Tem até uma curiosidade que, além de toda essa produção científica sobre transplante, já vou lhe perguntar qual é a sua marca de número de cirurgias, Dr. Marcos, que eu sei que é bastante. Bom, pessoal, Cristiano, muito obrigado pelo convite. Denise, parabéns por essa conquista. A gente sabe, do lado dos médicos, o quanto é difícil, o quanto é custoso isso para o paciente, e completar esse aniversário é uma felicidade muito grande. Eu tenho trabalhado em transplante há aproximadamente 18 anos, mas eu acompanho o transplante desde que eu era residente, então há 20 anos eu estou junto com um grupo lá no Instituto do Coração. O transplante lá do INCOR, ele começou há bastante tempo, deu uma paradinha, na verdade começou quase junto lá com o pessoal da Santa Casa de Porto Alegre, deu uma paradinha durante alguns anos. Em 2000 o programa foi retomado e a gente acelerou um grande número de transplantes a partir de 2003. Nós temos um programa no Instituto do Coração, que é o programa que mais faz transplantes de pulmão no estado, mas também a gente mantém um programa também filantrópico dentro do Hospital Albert Einstein, que faz em média 10 a 15 transplantes ano. Então, assim, a minha experiência com transplantes em cuidar de pacientes é perto de 400, 500 transplantes. A experiência pessoal de como cirurgião é de mais de 300 casos. Que marca, hein, doutor? Que marca impressionante. E a gente também aqui no Rio de Janeiro tem uma marca bacana, assim, o senhor está falando de história, um pouco de história, né, dos centros. Nós, na ACAN-RJ, né, apesar daqui no Rio de Janeiro não termos transplante, tivemos a primeira transplantada com fibrose cística, a primeira mulher com fibrose cística dupla transplantada de pulmão, né, em 2000, a Branca Gutierrez. Foi transplantada lá na Santa Casa, assim como a Denise. Então, embora o Rio de Janeiro assim, não se realize cirurgias aqui no estado de pulmão, a gente tem essa marca aí para comemorar também. E
mas depois da branca, a gente teve também um lapso aí temporal, né, como você estava falando, né, do centro aí do IPOR, e levou um bom tempo até chegar a Denise, né? E aí, Denise, como é que foi, então, você lá em 2009, né, é isso? Conta um pouquinho aí dessa trajetória, né, como é que você chegou lá na Santa Casa, quanto tempo você levou esperando a sua cirurgia? Eu tratava com o Dr. Renato Abelha, a doutora Adma Lima, ali no Pedro Ernesto. E em 2003, ele verificou que já estava na hora de começar a pensar no transplante. E aí, em 2003, eu fui para a Santa Casa, fui avaliada, né, porque a gente passa por vários setores, não só a parte de pneumologia, passo pela assistente social, pela psicóloga, e eu vim para o Rio para aguardar a resposta. Realmente era necessário o transplante, não tinha uma urgência, né? Eu poderia me organizar para poder estar indo para ficar, porque era no Rio Grande do Sul. Então, em 2004, eu fui, tive um quadro de hipertensão arterial pulmonar, mais grave, né? Chegando a saturação a 40%, e a gente decidiu estar indo para o Sul. E em 2004. Aí passei por todos os exames novamente, para ver se teve piora do quadro, e fiquei aguardando até 2009. 19 de agosto foi o transplante. Foi uma espera complicada, porque eu já fui usando oxigênio. Não usava todo o tempo, né? Usava mais quando estava dentro de casa e para dormir, para banho, para tudo. Até que a necessidade foi aumentando, porque o quadro vai piorando, é uma doença progressiva, né? Era muitas fisioterapias, muita tosse, muita secreção, e de pedir assim, olhar para cima e pedir, Deus, deixa eu parar de respirar só 10 minutinhos, porque era um cansaço muito grande, era dor torácica muito grande devido às tosses. E até que chegou o dia, né, do transplante. E era eu e mais uma paciente, a Sandra, que nós duas éramos compatíveis, entre aspas, né? A gente, o tamanho do pulmão era o mesmo, eram dois pulmões, né, também, porque ela tinha bronquiectasia, não tinha fibrose cística, mas tinha bronquiectasia, que é um indício para transplante duplo. Mas na compatibilidade mesmo com o doador, eu acabei sendo mais compatível. E foi feita a cirurgia. Foi uma ansiedade, porque foram 3, 4 horas esperando o parecer da médica, e ainda fui para o hospital sem o ok definitivo. Comecei a fazer os exames. Quando estava na UTI, foi que falaram que eu estaria entrando para o bloco cirúrgico, né? E 1h20 da manhã foi o último horário que eu vi, já dentro do bloco cirúrgico, e acordei e o pulmão expandindo. É uma sensação inexplicável. Você sentir que o seu peito consegue mexer, que você não tem dois blocos de concreto, né, no peito. Então, você sentir o seu pulmão expandir, com 2 dias, eu já estava caminhando pela UTI, né, com 1 litro só de oxigênio por garantia, e com 5, 6 dias já começar a subir escada, acho que não tem sensação melhor, né? E me faltava perna, mas não faltava pulmão. Então é gratificante, assim. É uma gratidão que a gente carrega no peito para o resto da vida por inúmeras pessoas. Desde quando descobriu a fibrose cística até a equipe do Dr. Camargo, total, e até hoje, né? Que o tratamento continua. Eu não ouço. Que linda história, Denise, que depoimento lindo.
A gente já está tendo algumas interações aqui, né, de pessoas que você conheceu nesse caminho, pessoas da tua família também, mas uma família que você fez lá, né, durante essa espera. Vi aqui o comentário da Beth, te mandando um abraço, né, a Beth da Mucors. Me lembro muito, assim, quando eu conheci a sua tia, que estava com você, te acompanhando lá num encontro da Mucors, né, eles promovem esse encontro todo ano, e conheci a sua tia falando de você, e olha, estou com a minha sobrinha aqui há tanto tempo. Então, você foi formando essa família junto, né? E lá no Rio Grande do Sul, com certeza, você fez grandes amigos. Essa semana, quando a gente divulgou a live, muitos perguntaram de você, mas ela tem Instagram, ela tem, querendo já seu contato, querendo falar com você. Mas eu queria perguntar uma coisa aqui para o Dr. Marcos, Denise, porque é uma coisa que chama atenção, né? O tempo que você ficou na fila, né? 5 anos, né, Denise? E, Dr. Marcos, é comum, assim, uma espera tão longa? Que experiência o senhor tem, assim, de espera em fila, e que fatores costumam determinar, assim, uma espera mais curta, mais longa, né, pela cirurgia? Em São Paulo, a média de espera pelo transplante é de 2 anos, mais ou menos. A gente tem mais ou menos 80 pacientes em fila, e a gente tem feito 40 transplantes no INCOR, então acaba levando a uns 2 anos de espera. O grande problema com relação acho que a fibrose cística, a gente já está falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás, os grupos estavam começando a fazer os transplantes bilaterais. A fibrose cística era um dos procedimentos, né, um dos pacientes mais complexos que tinha. A Denise já falou que ela vinha já com hipertensão pulmonar, tinha a questão de sangramento também, né, aquela hemoptise. Então, naquele período, o transplante era mais complexo. Além disso, a espera pelo tamanho ideal, né, do doador ideal, isso também acabou interferindo. Ainda hoje, a gente tem o tempo de espera para pessoas com tamanho de tórax menor é maior, dado que o índice de doadores vítimas de trauma é maior do que de outros tipos de doadores. Então isso acaba sendo a população masculina, jovens, então indivíduos com a caixa torácica maior. Então, para que haja uma compatibilidade de tamanho, pessoas um pouco menores acabam tendo um tempo de espera um pouco maior, né? Sim. E, doutor Marcos, em relação à idade, né, você falou que, claro, o tempo é maior, mas a gente aqui, por exemplo, tem uma experiência de ter um menino bem novo, né, já na fila lá em Porto Alegre, né, um menino que está com 7 anos, acho, se eu não me engano, uma criança ainda, né, e tem pacientes mais velhos. Primeiro, qual foi a pessoa mais nova a receber um transplante de pulmão que o senhor conhece, e a pessoa mais velha aí que recebeu também esse transplante? A pessoa mais nova, né, a garotinha mais nova era a Yasmin, que ela tinha 8 anos quando a gente transplantou ela. Infelizmente, ela teve uma rejeição crônica 1 ano mais ou menos depois do transplante e acabou falecendo. A paciente mais velha que a gente teve tinha 43 anos e está bem. Que bacana, doutor Marcos. A gente também, aí em São Paulo tem uma paciente, né, bastante longeva, né, que é a Leda, né? Além de ter feito a cirurgia há bastante tempo, eu acho que ela está nos assistindo, ou pelo menos disse que tinha vontade de assistir aqui a live. E também é da turma aí da Denise, da turma dos pioneiros, né? Doutor Marcos, você falou que tem essa peculiaridade da fibrose cística, mas a fibrose cística hoje indica muita gente para transplante, né? Se eu não me engano, é a terceira condição, né, que mais indica pessoas para o transplante pulmonar, não? Isso. Fica entre segunda e terceira maior indicação. Acho que isso tem a ver com o diagnóstico, que está sendo mais precoce, o encaminhamento que se tornou mais fácil. Então, hoje, tem anos que a segunda indicação para transplante é fibrose cística. Assim, no nosso grupo como um todo, 25% dos pacientes são transplantados por fibrose cística.
Queria até falar um pouquinho, eu conheci a Branca Gutierrez, porque, embora ela tenha feito o transplante na Santa Casa de Porto Alegre, a pneumologista que cuidava dela depois do transplante foi a doutora Marlova Caramori, que era de Porto Alegre, veio para São Paulo, então eu conheci a Branca Gutierrez também. E queria mandar um abraço para a Andressa e para a Daniela, que eu já vi elas se manifestarem aqui no Face. Daniela Finardi, Andressa Suelen. Isso mesmo, Andressa, atleta de fibra aqui, eu tenho que dizer que também sou coordenador do projeto da equipe de fibra aqui, que é o projeto que incentiva a atividade física entre as pessoas com fibrose cística, e a Andressa foi uma das nossas atletas transplantadas, né, a primeira a ir para um latino-americano de atletas transplantados. Essa semana também a gente está comemorando 1 ano da primeira participação de um brasileiro com fibrose cística no Campeonato Mundial de Atletas Transplantados, que foi o Alan Philipsen. A gente convidou ele também aqui, ele era de Santa Catarina, fez transplante na Santa Casa, foi com a gente no ano passado para a Inglaterra, lá disputar os Jogos Mundiais Transplantados. Denise, voltando aqui um pouquinho para a tua história, né? Uma das coisas que a gente vê, que a gente está numa associação, como eu disse, aqui no Rio de Janeiro, que não temos aqui no Rio de Janeiro um centro de transplantes, né? E a experiência aqui, então, dos nossos pacientes é o TFD, né? Tratamento fora de domicílio. Você ficou 5 anos em TFD, né? Como é isso, Denise? Você ter uma segunda casa, você ter que organizar a sua vida para essa espera. Fala um pouco sobre isso, porque isso é uma preocupação das famílias, né? Essa reorganização que tem que acontecer também social para você dar conta dessa espera. Quando nós fomos, foi um local que a gente não conhecia, eu e minha tia, né? E a gente teve que se readaptar totalmente. O TFD, a gente encontrou muita barreira para poder conseguir, né? Porque eu não sou do Rio de Janeiro em si, eu moro em Nilópolis, então a gente encontrou muita barreira, muita dificuldade, porque o Rio de Janeiro jogava para Nilópolis, Nilópolis jogava para o Rio de Janeiro. Acabou que eu acho que a gente conseguiu por Nilópolis, mas teve muita dificuldade com a parte política, né? Então teve que entrar na justiça, a gente recebia a cada 6 meses, e hoje eu consigo receber pelo Estado, né? Então, a cada 4 meses eu estou indo para o Sul, e eles ajudam, né, na parte aérea, uma pequena diária, mas não é muito fácil, né? Você deixar toda uma estrutura, uma casa e chegar num local que a gente não conhece ninguém. Quem deu um suporte gigantesco foi a Beth, da Amucos, que já mandou um abraço, e ela sabe que mora no meu coração, ela que foi me receber no aeroporto, e a doutora Paola também, que é a advogada da associação, foi que conseguiu todo o suporte de oxigênio, que a gente chegou às escuras. Então, as associações, né, elas dão um suporte muito grande para a gente, paciente. Nós somos gratos, porque foi através também da ACAM que a gente conheceu a Beth. Na época era o Boris, né, que que estava à frente, acredito eu. E então a gente teve esse suporte da associação ao chegar no Rio Grande do Sul. Doutor Marcos, aí em São Paulo também, né? Muita gente vem de fora, né? Às vezes até, não sei se vocês têm experiência de outros países. O Rio Grande do Sul eu sei que recebe argentinos, recebe outras nacionalidades. Vocês recebem mais gente de fora de São Paulo do que de São Paulo? Vocês têm alguma estrutura, tipo casa de passagem ou não? Fale um pouquinho sobre esses pacientes estrangeiros aí. Como não temos um programa Intervivos, então a gente tem poucos pacientes, não temos pacientes de fora do Brasil. Há mais ou menos uns 60% dos pacientes vêm de São Paulo e 40% de fora de São Paulo. E dentro do Instituto do Coração existe uma associação de
de cuidado ao paciente com o transplantado do coração. Nós não conseguimos, né, embora a gente tenha tentado há algum tempo, uma casa de apoio, etc., a gente não tem. A gente tem o apoio só de TFD, o apoio de todos os pacientes, né, eu sei que vocês se ajudam todos de uma maneira fantástica, a gente queria tentar de alguma outra forma ajudar com casas de apoio também, né, mas ainda não temos, existe só em coração, em pulmão não temos. Entendi, doutor. Denise, olha só, uma das pessoas que mandou recado essa semana para você foi uma fisioterapeuta também. A gente fala bastante, né, dos profissionais, claro, envolvidos na cirurgia, são, né, incríveis, né, e o trabalho que eles fazem é maravilhoso, mas tem todo um período pré-transplante, de preparação, e do pós-operatório, com acompanhamento desses profissionais, né. E a gente sabe que a Santa Casa tem um trabalho muito bacana de reabilitação no pré-transplante, né? Queria que tu falasse um pouquinho nessa fase e no papel da fisioterapia no transplante, Denise. Sim, a gente faz, né, o pré-transplante, são 3 vezes por semana, que eu iniciei com a Juliessa, né, e finalizei também, que ela já está lá há muito tempo. E é muito importante. Eu falo que tem pessoas assim que com 3 meses já fazem um transplante. Eu acho até que é bom estender um pouco mais, porque a gente chega bem fraco, né? A parte muscular bem fraca, e a fisioterapia é essencial para fortalecer a parte respiratória, cardiorrespiratória, e a parte muscular também, porque o TI, os imunossupressores, tudo que a gente toma nos enfraquece muito. Até eu comentei anteriormente que eu não tinha a perna, mas tinha o pulmão, né? Então, imagina sem fazer a fisioterapia. E também é impressionante o pós, porque o que mais fibrocístico faz é tossir, né? A gente é pós-graduado em tosse. E depois da cirurgia, a gente não consegue tossir. É impressionante. Então, a fisioterapia no pós também, porque fica a secreção, e a gente tem, a grande maioria dos pacientes com fibrose cística tem germes, né? Então, para não comprometer aquele pulmão novo, a fisioterapia, eu digo que é o ponto-chave, junto com as medicações, para o sucesso, né? Eu vejo, assim, pacientes que chegam muito debilitados no pré, e com a fisioterapia vai tendo um pequeno ganho e se estrutura para fazer a cirurgia. Eu acredito que seja, assim, extremamente importante. Faz parte da cirurgia mesmo, né? Tá bem. O pessoal ficou muito empolgado mesmo, né, de reencontrar aqui a Denise, né, e a gente teve muitas interações ali falando da emoção de estar revendo ela. Mas aos pouquinhos aqui o pessoal está mandando perguntas, né? E tem essa daqui da Daniela, né? A partir de que percentual, né, de perda de função pulmonar você é colocado na fila do transplante? Eu queria perguntar, já que a gente está falando aqui do Instituto Unidos pela Vida, né, de fibrose cística, doutor Marcos, uma coisa que as pessoas perguntam para a gente é se todo paciente fibrose cística um dia vai precisar de transplante, né? Já tenho uma ideia da resposta, mas queria que você falasse e em que momento começa a se falar sobre essa cirurgia, tá, doutor Marcos? Para o paciente. Nem todo paciente vai precisar, né, do transplante. A fibrose cística, a gente sabe que tem um espectro de doença que é muito grande, né? Então, quanto mais jovem feito o diagnóstico, certamente a doença é um pouco mais grave, é um comprometimento maior, não só do pulmão, mas também intestino, pâncreas, diabetes, insuficiência de absorção intestinal, e a gente sabe muito bem também que pacientes que levam anos e fazem um diagnóstico com 50, 60 anos, e que certamente esses pacientes não serão transplantados, até porque mantiveram uma qualidade de vida, né, e o risco acaba sendo maior nessas situações.
Com relação à indicação para o transplante, a grosso modo, quando a gente tem uma queda de menos do que 50% da capacidade pulmonar, o paciente ele já é considerado para avaliação para transplante, ele já deve ser referido para um serviço transplantador, né? Mas a gente sabe que não é só a questão da perda da função pulmonar, mas principalmente o que vem junto, internações frequentes, sangramento, pneumotórax, essas outras situações associadas a uma perda de função com necessidade de oxigênio, hipertensão pulmonar, todos eles são indicativos para o transplante, né? E acabam colaborando e somando aí a indicação. E, doutor, por outro lado, existe alguma coisa que contraindique o paciente? Assim, ele tem uma perda importante já de função, mas alguma coisa que o tire daí da possibilidade de fazer o transplante? Eu lhe pergunto isso também porque o próprio filme, né, assim que Passo de Você, trouxe uma discussão lá sobre os pacientes com bucodéria, sepácea, deixarem de ser elegíveis a um transplante. Queria que o senhor contasse sobre isso, que é uma curiosidade bem grande aí da comunidade. Há mais ou menos uns 15 anos teve um trabalho feito lá em Toronto que mostrou que tinha a cepa da Burkholderia senocepácea tinha um resultado pior. Isso fez com que o mundo inteiro achasse que, naquele momento, isso fosse uma contraindicação. Isso caiu. A Burkholderia cepácea, ela não carrega riscos maiores para o transplante. Eu acho que sempre fica um alerta na realização do transplante, a presença, né, as culturas positivas, mas não é uma contraindicação, isso já caiu. Professor Marcos, olha, o senhor está mexendo com coisas muito importantes aqui, as pessoas ainda criam mitos, né, então acho que isso ficou muito tempo aí no imaginário, né, e o filme também ajudou um pouquinho a corroborar isso. Que bom, que boa notícia. Outra coisa é esse valor de referência, né, de 50. Às vezes a gente ouve que o paciente só passa realmente a entrar em fila com um valor de 30, por volta de 30. E é uma discussão que a gente faz muito aqui, assim, será que esse paciente daqui, né, saindo aqui do estado para uma avaliação, não está indo muito tarde, né, para o transplante? Porque a gente sabe que o transplante, doutor Marcos, é uma coisa... uma corda bamba, né? O paciente tem que não está muito bem para ser indicado para cirurgia, né? Obviamente que ele só vai precisar da cirurgia se ele não estiver numa condição boa, mas também ele não pode estar tão debilitado, tão mal de saúde que não suporte a cirurgia, né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse balanço aí entre estar né, suficientemente doente para ser indicado, mas ter um pouco de saúde aí para aguentar esse período que você falou, que em média leva 2 anos até a cirurgia, e mais a cirurgia, o pós-operatório. Você tem razão, porque existe uma diferença entre referenciamento e indicação para o transplante. De fato, de acordo com os critérios, existe a Sociedade Internacional de Transplante de Coração e Pulmão, ela tem os critérios de elegibilidade para o transplante. Então, assim, a perda de função, né, a capacidade vital forçada, VF1, menor do que 30%, esses pacientes eles têm indicação de transplante, indicação para entrar em lista de transplante, né? Mas o referenciamento, ele deve ser pensado sempre, né? E isso tem um impacto exatamente no que você falou, de o paciente chegar muito tarde. Se a gente levar em consideração que o tempo de espera também vai ser de 1 ano e meio, 2 anos, é possível que esse paciente, se não tiver uma reabilitação adequada e se tiver infecções pulmonares de repetição, ele acabe perdendo condição, evoluindo para aquela insuficiência cardíaca, né, a hipertensão pulmonar, e ele acabe chegando numa condição muito mais grave, ou às vezes até perca a indicação para o transplante. Então, existe todo paciente que tem fibrose cística e que ele vem piorando, né, que nitidamente 2 internações ao ano, sangramento, todos esses são que o paciente ele está piorando, né? Mas você tem razão, existe o referenciamento e existe a indicação. A indicação acontece com menos do que 30%.
Você viu, agora há pouco, a Paula mandou um recado de que ela tinha burocodéria, se a Paula já foi, ela mandou um recado. Tudo bem, Paulinha? É E verdade, ela fez uma Paulinha. pergunta também se era ela a mais velha, né? Porque eu acho que ela ficou. Então, a Paula, eu vou ter que contar a idade dela. A Paula tem 44. Ela disse 43. É, Ela falou. ela mesma, ela mesma. Que maravilha. A Paula acompanha a gente muito e a irmã dela também é uma corredora aqui, entusiasta aqui. Denise, olha só, você tem uma experiência incrível, né, de já ter 11 anos de transplante e 5 anos de espera, né? Queria que você contasse um pouco, assim, qual foi o momento mais difícil, assim, da parte pré-operatória, se você teve algum susto, algum momento que você achou que não ia conseguir chegar, ou se você sempre acreditou, né, nessa possibilidade, nunca desistiu. E no pós-operatório, né, se você já teve algum episódio de alguma início de rejeição, alguma questão que lhe deixou mais preocupada, ou se você está com esses 11 anos aí tranquila e sem nenhum... O que que acontece? Como o doutor falou, eu cheguei lá no hospital, eles até tinham uma dúvida, porque clinicamente eu estava, entre aspas, bem, só que os exames não mostravam isso, a prova de função era muito ruim, né? Então, os primeiros anos, eu fiquei um pouco mais tranquila. Eu me lembro, uma vez, eu encontrei o Dr. Spencer, já no último ano. Aí encontrei com ele no Pereira Filho e eu falei, olha, já está chegando a hora porque está ficando difícil. Né? Eu sempre tive muita confiança, muita fé de que o momento certo chegaria para dar tudo certo, né? Muitas pessoas aqui, meus amigos, vizinhos, até falavam, né? Porque esse ano tem que sair. Eu sempre falei, vai sair no tempo de Deus para dar tudo certo. E assim foi, né? Mas eu confesso que no último ano já estava mais difícil para poder estar respirando, eu já sentia muito mais do que quando eu entrei, porque foi piorando, né? Uma doença progressiva. E no pós-operatório, o primeiro ano ele é mais difícil, porque existe aquele linear entre a dosagem do medicamento para não dar rejeição e para não dar infecção, né? Então existe aquela balança. E eu tive muita internação pelo citomegalovírus. Inclusive, uma das internações foram 50 dias. 50 dias não, minto, 33 dias. Então, dá um pouquinho assim de desespero, né? Esse bichinho não vai me largar nunca. E foram 3 internações pelo citomegalovírus e foram 3 rejeições. Né? A primeira foi a troca do medicamento, a segunda teve que realmente fazer a pulso, e a terceira, que foi o ano passado, mas deu a rejeição 2, e depois foi repetido o exame por problemas. Eu não pude ir de imediato para fazer o tratamento, e foi repetido, deu rejeição 1, como os exames deram melhores, optou por não fazer o tratamento. Né? Mas o primeiro ano é mais difícil de você ter esse equilíbrio, né? Porque ou você tem rejeição, ou você tem infecção, e é tratamento em cima de tratamento, internações em cima de internações. Eu estreiei também o Hospital Dia, né, que facilitou muito a vida do paciente, acredito eu, dos hospitais também, diminuindo o leito, a quantidade de leitos ocupados, né? Mas o primeiro ano do pós-transplante ele é mais complicadinho, sim. Doutor Marcos, queria que você falasse exatamente isso. O que costuma ser mais crítico, né, nesse pós-operatório? Que acompanhamento costuma ser feito? Tem um pessoal aqui também perguntando se depois do transplante a infecção por aquelas bactérias comuns da fibrose cística ainda podem acontecer, né? Ainda podem ter aquelas mesmas bactérias que eles tinham quando tinham fibrose cística, ou são outros problemas? Você falasse um pouquinho desse período do pós-operatório, o que é mais crítico e o que tem que ser mais cuidado?
Como a imunossupressão do transplante de pulmão ela é maior do que dos outros órgãos, o que a gente tem é uma imunidade mais baixa sempre, tá? Então, não tenha dúvida, a infecção ela sempre está à espreita. Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, ainda mais pensando numa doença, né, que tem uma colonização natural, né, dos pulmões. O que a gente tem, normalmente, o primeiro mês do transplante, as infecções são muito complexas e muito perigosas, né, porque é um período ainda muito no início, em que todo mundo está muito debilitado. A partir do primeiro mês até o primeiro ano, a disfunção do enxerto, né? Então, perdão, a disfunção do enxerto também no primeiro mês ela pode aparecer, né? A partir do primeiro mês, as infecções elas têm que ser muito monitorizadas e a partir do primeiro ano, a rejeição crônica ela começa a prevalecer. Citomegalovírus também faz parte, embora a maioria dos pacientes não tenham, piora muito a qualidade de vida pela necessidade de internação, uso de antivirais por conta disso. O citomegalovírus ele é razoavelmente bem controlado, não costuma dar problemas maiores, mas isso aumenta a taxa de internação do paciente e com isso diminui a imunidade, aumenta a possibilidade de ter problemas nesse primeiro ano, né? É um período, todo paciente transplantado sabe muito bem, o primeiro ano é meio a chave, né? É o período mais difícil, mas passada essa fase, parece que tudo entra num equilíbrio e as coisas realmente se encaixam e melhoram, né? Mas é uma necessidade constante de avaliação, uma necessidade constante de monitoramento, né, dos processos infecciosos. Eu vi uma pergunta aqui: a colonização não é contraindicação para o transplante, né? Lembrar que o paciente, ele é colonizado sempre, e como eu falei, mesmo o que mais se tinha medo, que era a Burkholderia cepaça, ela deixou de ser uma contraindicação. Então, Pseudomonas, aeruginosa, Staphylococcus aureus, esse tipo de bactéria é comum, né? Se a gente recusasse fazer transplantes nessas situações, a gente praticamente não poderia oferecer para ninguém, né, um tratamento. Sim, pergunta muito, muito pertinente. Denise, você viu ali o doutor falando, né? Existe o período ali mais crítico do ano, mas você está nesses 11 anos aí, então, se cuidando, né, todo o tempo. Qual é a sua rotina aí de ter que voltar lá para Porto Alegre, para o seu centro, ou você faz o acompanhamento aqui mesmo? E que medicações você toma, né? Qual é a sua rotina de cuidado de pós-transplante, né? Agora que as coisas estão mais equilibradas, né, doutor? Então, os medicamentos que eu tomo são basicamente do transplante, que é o tacrolimus, micofenolato, Bactrim, prednisona e o cálcio. Basicamente esses que eu tomo. Complicações tardias do transplante que podem ocorrer, como diabetes, colesterol alto, hipertensão, eu não desenvolvi até o momento. Espero não desenvolver. E a rotina é a cada 3, 4 meses, né? Eu vou até o Rio Grande do Sul para fazer os exames periódicos. Agora, na pandemia, eu ainda não fui esse ano, a gente fica meio que preocupado, né? Mas ainda não retornei. E eu tenho suporte da equipe da fibrose cística, que é o Piquet Carneiro. O doutor Marcos, a doutora Mônica, que dão esse suporte num caso de emergência, porque da fibrose cística eu só tenho comprometimento pulmonar e dos seios da face, então a sinusite a gente continua controlando, então às vezes tem alguma crise e eu tenho esse suporte da fibrose cística aqui, que é o Piquet Carneiro. Mas a rotina continua lá no Rio Grande do Sul. E os cuidados que eu tomo diário evitar ambiente fechado, transporte público. A gente tem a facilidade de ter um carro,
mas já teve épocas de ter que pegar transporte público, então se eu sinto que encheu, eu desço. Cinema, teatro, eu não frequento. A 5 passos de você, eu tive que assistir no cinema, então eu fui numa segunda-feira, 1h da tarde. Eu sei que tinha 6, 8 pessoas na sala. Alimentos, eu não sou de comer muito na rua, e eu olho o local que eu estou me alimentando. Saladas cruas eu não como na rua. Em casa eu evito frituras, condimentos, que são, na verdade, cuidados que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Mas, basicamente, são esses os cuidados que eu tenho. Uhum. Doutor Marcos, a Denise tocou num ponto aí da questão do impacto da pandemia nos transplantados, né? Uma é dessa questão dos exames de rotina, a outra que a gente acompanhou pela imprensa, eu até ajudei naquela matéria do Globo sobre a redução da taxa de transplantes, foi a redução das cirurgias mesmo, né? Quer dizer, o INCOR aí, eu sei que ele é bem segregado, né? Teve a ala de Covid, ela foi bem separada do transplante, no número de transplantes talvez não tenha tido um impacto tão grande, mas agora, por exemplo, nesse momento, a Santa Casa parece que adotou um protocolo de interromper, né, pela segurança de equipes e tal. Queria que você, se o senhor tem essa informação, né, o impacto da Covid sobre o número de cirurgias em 2020, né? Teve uma queda. 2020, o primeiro trimestre de 2020 vinha mostrando um crescimento do número de transplantes, e a Covid ela impactou sobremaneira. Eu vou falar que quando você vê o seu primeiro paciente transplantado, recente, por exemplo, né, e ele com Covid, né, então assim, ele não tinha nada, pegou Covid, a gravidade da doença assusta, né, e isso acabou tendo impacto porque a gente não sabia a procedência dos doadores. Todos os doadores, eles começaram a ser testados, e além de ser testados, a gente buscava a realização de tomografia de todos os doadores, o que não era possível. Então, além de ter uma diminuição do número de doação, porque as UTIs começaram a ficar cheias, pacientes com Covid sendo internados, então é possível a gente imaginar que a doação não passa mais a ser uma prioridade deles. Então, isso tem um impacto no número de doadores. E com relação ao número de transplantes, isso afeta e afetou, além do fato de não haver segurança total de oferecer um pulmão para alguns receptores, né? Então, isso acaba... fizemos inúmeros, fizemos 12 transplantes no trimestre, e no segundo trimestre do ano foram 4 transplantes, 5 transplantes, um número bem pequeno, bem pequeno. O INCOR, ele, embora tenha ocorrido o Instituto Livre do Covid, e o Instituto Central conduzindo pacientes com Covid, ainda assim tinha infecção cruzada no INCOR também. Isso não livra, acho que todos os hospitais tiveram, menos ou mais, tiveram Covid. Sim, é um pesadelo ainda, né, doutor? Denise, como é que foi isso para você, nessa pandemia de Covid aí? Você ficou muito mais assustada ou os cuidados que foram indicados aí, né, do distanciamento social, da higiene, já eram coisas que você estava habituado? Você ficou muito mais preocupada ou você acabou ficando assim, bom, isso eu já conheço? Assusta e muito. Porque a Covid, ele ataca justamente o órgão que a gente transplanta, que é o pulmão, né, que eu transplantei. De uma certa forma, não foi novidade os cuidados, né, porque o álcool gel, a partir do momento que eu transplantei, passou a ser meu melhor amigo, vamos dizer assim, está sempre do meu lado. A higienização dos alimentos, quando pós-transplante que entrava dentro de casa, era feita. Com o passar do tempo, a gente vai relaxando e não tem aquele rigor igual tinha antes, né? Só uma caixa de leite, algum enlatado, coisa parecida.
Mas aí a gente retoma todos esses cuidados, só que agora a gente vê a ameaça real, né? Antes era uma prevenção, né? Vamos higienizar para não pegar uma salmonela, uma infecção intestinal. Só que o Covid realmente, ele existe e nos assusta muito, né? Então, eu saio assim, o mínimo possível. Acho que a cada 20 dias que eu vou à rua, eu moro numa rua fechada, num condomínio fechado, mesmo assim eu não fico na rua, não fico no portão. Assusta bastante, porque a gente sabe o que sofreu em Lista, a gente sabe o que é ter uma falta de ar. Como eu falei antes, eu cheguei a pedir para não morrer, não isso, mas pedir para parar assim 10 minutinhos de respirar. Então a gente conhece o que é o sofrimento de uma falta de ar, e sentir isso novamente me amedronta muito, me assusta muito. Então eu tenho todos os cuidados possíveis dentro de casa. E sair à rua é somente o necessário mesmo, o que não dá para adiar. E, infelizmente, a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? Não vai ser exterminado da face da terra. Então, eu sei que eu vou ter que trabalhar a minha mente e que vai ter momentos que eu vou precisar ir à rua, sim. Mas assusta. A pessoa cola assim do seu lado, você já olha assim de cima e embaixo e dá um passinho para o lado. Mas é complicado esse momento que nós estamos vivenciando, acho que para todo mundo. É isso mesmo, doutor. São essas as preocupações, é muito preocupante mesmo, mais preocupante ainda. Acho que a Denise tocou um ponto importante, porque a doença, ela... então, até que a vacina chegue, mesmo depois que a vacina chegue, a gente não acha que em janeiro vai estar tudo aí, dezembro vai estar tudo aí, ainda vai ter um período que a doença vai circular. Então, e a gente vai ter que voltar ao normal, isso acaba, esse é o nosso novo normal. Então, os cuidados vão se manter, né? Tem que tomar cuidado, tem que evitar, diminuir o risco de exposição. A gente vai estar exposto, mas tem que diminuir o risco ao máximo, né? Acho que eu tinha esquecido de responder uma pergunta anterior, que era com relação a como a gente cuidou dos pacientes nessa pandemia, né? E como a gente está fazendo também. A gente tem que diminuir as idas ao hospital desnecessárias. Então, não que não sejam necessárias, perdão, mas aquilo que pode ser feito à distância, eventualmente uma conversa por vídeo, dar preferência ao invés de uma consulta e que acabe ficando no ambulatório cheio. Então, a gente tentou reduzir isso ao máximo, reduziu ao máximo os ambulatórios. Doutor Marcos, uma pergunta que surgiu aqui no chat, se o pulmão transplantado ainda precisa dos medicamentos para fibrose cística, né? Depois do transplante, se a pessoa precisa ainda fazer os mucolíticos, as coisas que ela fazia antes do transplante para a fibrose cística, ou se esse pulmão segue saudável. Os mucolíticos não são mais necessários. Lembrar sempre que a doença da via aérea, ela persiste, então existe muita sinusite, né? Então muitos pacientes precisam fazer as sinusectomias para tratamento, a colonização da via aérea superior, muitas vezes ela persiste, então existe a possibilidade de ter infecção por conta das bactérias que colonizam os seios paranasais, né? Mas os medicamentos para o pulmão não, mas lembrar sempre que a infecção, o problema do pâncreas, o diabetes e a dificuldade de absorção, isso persiste, né? Mas em relação aos mucolíticos, eles deixam de ser necessários depois do transplante. Sua paciente Andressa, inclusive, reforçou isso, que uma medicação que ela não usava antes do transplante, passou a usar depois, foram as enzimas, né? Ela não tinha ainda uma manifestação pancreática importante, com o avanço da doença, né? Porque o pâncreas não é transplantado, né? Ela passou a manifestar isso. Alguns pacientes também desenvolvem a diabetes, né, doutor? Exatamente, né? A diabetes, ela faz parte, né? A doença, ela não acomete só o pulmão, acomete o corpo inteiro, e isso acaba
entupindo os canalículos lá do pâncreas e levando ao diabetes, né? Então, o importante é que o cuidado sempre persiste. A gente não pode pensar que acabou tudo, né? Depois do transplante. Eu acho que esse é um dado, uma informação super relevante, principalmente pelo fato de que em uma determinada população, e acho que aqui fica o recado principal, na população de adolescentes e adultos jovens até 24 anos, aí acontece a maior taxa de rejeição crônica do enxerto, né? A disfunção crônica do enxerto, com a bronquiolite obliterante ou a síndrome restritiva, muitas vezes associado ao medicamento, né? A parada de tomar os imunossupressores, né? Então, aqui fica o recado dessa necessidade constante, né? Não é uma vida absolutamente normal. A Kelly mandou uma mensagem agora há pouco, para não mencionar, eu espero que eu esteja lembrando de todos, não quero esquecer de ninguém, mas os medicamentos, eles precisam ser tomados, né, sempre, né? A vida é normal, mas não esqueçam de tomar, fazer uma vida regrada, para que a gente não tenha rejeição crônica do enxerto por conta de falha de medicação. A Kelly também é uma da geração da Denise, hein? Faz quanto tempo esse transplante, hein, Kelly? Quanto tempo, hein? E você me contou recentemente que acabou fechando o diagnóstico de fibrose cística, né? Durante um tempo ficou aí um diagnóstico que não se sabia bem o que era e fechou aí o diagnóstico de fibrose cística. Eu queria tocar num ponto que é outro daqueles mitos, né, doutor? E um mito que veio um pouco dessa geração mais antiga, desses transplantados mais antigos. É quase um ditado, uma coisa que ficou no ar por muito tempo, que o transplante era trocar uma doença pela outra, né? Porque eram muitos tratamentos, a rejeição, o fantasma da rejeição, né? Uma vida que acabava sendo uma vida sofrida. Denise, você concorda com isso? Ou sua vida mudou muito substancialmente depois do transplante? O que você diria sobre essa frase que algumas pessoas diziam lá nessa época, né? Eu cheguei a dizer, né? Porque, como o doutor falou, o medicamento tem que ser tomado para o resto da vida. E no horário correto, né? Não é, agora estou a fim de tomar, depois eu tomo. Não, tem o horário correto para você estar tomando e todos os dias. Existe um controle, né, depende do quadro, depende do paciente, do tempo de transplante, que você tem que estar indo no médico. Então, de uma certa forma, o transplante não é a cura, né? Nós não fomos curados. A gente ganha qualidade de vida, né? Hoje, eu consigo levantar da cama e sair. Antes, eu tinha que ficar 1 hora, 2 horas fazendo uma fisioterapia, porque a tosse não deixava, a secreção não deixava. Então, você tinha toda uma rotina de 2, 3 vezes por semana, por dia, fazer a fisioterapia, e te limitava muito, né? Até por não conseguir realmente. Mas eu costumo falar que uma doença continua, né? Até porque a fibrose cística não tem cura. A sinusite continua. Eu não tenho as outras partes afetadas. Mas a qualidade de vida que se ganha é outra. Você conseguir caminhar, ganhar do velhinho de bengalinha e você conseguir passar ele à frente, nossa, não tem explicação. A qualidade de vida realmente a gente ganha, mas os cuidados continuam sempre. Outro tipo de cuidado, mas os cuidados têm que ser mantidos, o medicamento, a atividade física deve existir, sim, sempre. Bom, a gente tem uma combinação aqui com o doutor, né? Vocês podem imaginar que a agenda do doutor Marcos é bem concorrida. A gente combinou uma live de cerca de 1 hora. Eu já vou começar a encaminhar, então, aí as falas conclusivas, né? Mas eu queria dizer que ao longo aí da semana que a gente anunciou essa live, né? E ao longo aqui dessa live a gente viu o carinho que as pessoas têm pelo Dr. Marcos, né? Queria ser um pouco porta-voz aqui das várias mensagens que chegaram para a gente.
E tem um pouco a ver com isso, né, doutor? Que o senhor, parece que, assim, além da cirurgia, o senhor gosta de estar aí envolvido depois com a vida deles no pós-transplante, participa das corridas lá para transplantados em São Paulo, das caminhadas, né? Eu sempre vejo o senhor nas fotos com eles depois, né? Então, fale um pouco aí desse carinho que a mútua a gente sente também quando o senhor se refere às pessoas que o senhor presenciou aí, e já comece a encaminhar aí sua fala final. Acho que não tem nada mais gratificante na vida de um médico, a gente poder ajudar uma pessoa e a gente saber que não tem diferença. Então, não tem nada mais gratificante do que isso. Poder vê-los nas caminhadas que a gente faz, e naquela corrida. Eu falhei no ano passado, mas eu fui na outra, e elas correram mais do que eu. Isso daí foi uma coisa muito, muito legal. E isso não tenho que falar. Adriele, um beijo para você também, Adriele. Eu gosto de participar de tudo, acompanho todo o pós-operatório dos pacientes. Eu peço muito que realmente exija um cuidado especial. Denise falou tudo, tem que... E as pacientes também, não dá para dizer que troca uma doença por outra. Aliás, todas elas falam, não é nada disso. A imunossupressão perto do que eu tinha antes não é nada, né? Então, tem que se tratar, tem que se cuidar, fazer uma vida regrada, atividades físicas, isso fazem parte de uma vida saudável para qualquer pessoa, né? Então, para quem fez o transplante, mais importante ainda. Esse recado que eu queria dar para todos é que divulguem bastante essa possibilidade. Nós sabemos que existem poucos centros no Brasil, nós sabemos a dificuldade que é chegar, nós estamos tentando divulgar, criar novos centros. Para vocês do Rio, existe uma novidade, o Instituto Laranjeiras está se preparando. Nós do Hospital Albert Einstein estamos fazendo uma tutoria para que muito em breve pacientes do Rio possam ser transplantados aí mesmo, no Laranjeiras e no Instituto Procardíaco. Então, isso está sendo um trabalho de algum tempo já. Infelizmente, a Covid deu uma atrapalhada nos nossos planos, mas muito em breve o pessoal do Rio vai ter um centro aí no Rio. É pouco ainda, muito precisa ser feito. O que a associação poderia ajudar é na divulgação, e sendo um facilitador, tanto na divulgação como chegar até os centros, né? Como chegar até atualmente São Paulo, Porto Alegre, mas em breve para outros lugares do país. Acho que da nossa parte é tentar fazer com que divulgar essa especialidade, fazer com que mais pessoas, mais médicos e mais profissionais da saúde divulguem e se invistam, né, em formação de novos centros. Denise, tuas falas finais aí, o que você deixa também de recado aí para quem está pensando, para quem está já na fila, para os teus amigos? Primeiro eu quero agradecer aí também, estou conhecendo hoje o Dr. Marcos, muito prazer em conhecê-lo. Cristiano, também obrigado pelo convite, foi um presente para mim realmente. E os pacientes que têm fibrose cística, que se cuidem, né, continuem se cuidando. Uma coisa que eu vi muito alguns pacientes, eu estou em lista de transplante, deixar de se cuidar, deixar de fazer a fisioterapia, não pode, porque a gente tem que chegar na mesa cirúrgica da melhor forma possível. Então, continuem se cuidando, né? O transplante é a última cartada, né, para quem já está com uma prova de função bem delicada. E não se desesperem, né, porque assusta, com certeza,
mas é uma esperança muito grande para a gente ter uma qualidade de vida melhor do que ficar, né, usando oxigênio. E aproveitando também, pedir para que as pessoas derrubem o tabu em falar sobre ser doador, que as pessoas têm medo de falar sobre o momento da partida, né, que é a certeza de todos nós. Então, muitas pessoas, independente dos órgãos, estão à espera de um órgão. Então, seja doador. Nós passamos por isso. Nós passamos pela oportunidade de... eu passei pela oportunidade de receber o sim, e recebi, estou aqui há 11 anos. Sou grata ao meu doador, sou grata à família que disse sim. E anos depois, nós tivemos uma grande perda na família, que eu considero como família, que foi a Sueli. Ela teve um AVC hemorrágico. E não se conversava sobre isso com a família. Mas, diante de toda a angústia da minha espera, a família disse sim, que foi a minha irmã de coração, que foi a Simone. Então, conversem com a família, sejam doador. Vocês vão estar espalhando o amor, a gratidão e a vida. Que eu sou grata até hoje por essa família, sou grata a toda a equipe que me recebeu, a todos os amigos do Rio Grande do Sul que eu fiz família, que são transplantados, que aguardaram o transplante. Vários aí apareceu, a Fernandinha, a Kelly, que eu conheci. Então, a gente acaba formando uma família. E essa família que me doou faz parte dessa gratidão aqui. Denise, então aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que a gente preparou para você? Olha aqui. Faz um pedido aí, ó. Verde do transplante aí, ó. Verde é saúde, é cura e é o transplante. Faz um pedido, então. Olha isso. Ó, vou soprar por você aí. Ou eu tenho que falar o pedido? Sopra daí. Que legal, que legal. Parabéns, Denise. Parabéns. Obrigada. Olha só. Diga sim à doação. Diga sim à doação, né? Gratidão aos doadores. Muito obrigado aí por quem assistiu. Muito obrigado ao Dr. Marcos, da disponibilidade do tempo. Muito obrigado a Denise, que teve uma semana difícil, aí a gente sabe, está torcendo aí para você, tá, Denise, para resolver todas essas questões. Mas a disponibilidade que você teve de estar aqui com a gente, o carinho, o público, e queria só a última coisinha, pedir para vocês atenção à consulta pública para os medicamentos, tá, da fibrose cística, né, que a gente está numa semana aí quase que final, até o dia 31, então, são aceitas as contribuições, lá no site da Conitec, conitec.gov.br, consultas públicas, a consulta pública do Carideco e do Orcambi. Gente, muito obrigado, muito boa noite, e foi especial, foi muito gratificante falar com vocês. Obrigada. Obrigado a todos.